sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de 1 a 100, a minha chance é 0. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode crer, moleque, é gente fina. Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelha e beija os pés. E sangra até morrer na rua 10. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas inglórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto, eis um novo detento. Lamentos no corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Ratatata, preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege pra viver no país das calças bege. Tic-tac, ainda é 9h40. O relógio anda em câmera lenta. Mandei. Oi, Fernando. João, mandei. Mandei no seu WhatsApp. Ah, é o João. Ratatata, mas o metrô vai passar com gente de bem, apressada, católica, lendo jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto seu celular, seu computador. Hoje tá difícil, não sai o sol, hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suporta o tédio, arruma criaca. Graças a Deus e a Virgem Maria, faltam só 1 ano, 3 meses e uns dias. Tem uma cela lá em cima fechada, desde terça-feira ninguém abre pra nada. Só o cheiro de morte, pinho-sol. Um preso se enforcou com o lençol. Qual que foi? Quem sabe? Não conta. E atirar mais um 6 de ponta a ponta. Nada deixa o homem mais doente que o abandono dos parentes. Aí moleque, me diz, então cê quer o quê? A vaga tá lá esperando você. Pega todos os seus artigos importados, seu currículo no crime, limpa o rabo. A vida bandida é sem futuro. Sua cara fica branca desse lado do muro. Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral. Um dia no Carandiru, não, ele é só mais um, comendo rango azedo com pneumonia. Aqui tem mano de Osasco, do Jardim da Abril, Parelheiros, Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis. Ladrão sangue bom, tem moral na quebrada. Mas do estado é só um número, mais nada. 9 pavilhões, 7.000 homens que custam R$300 por mês cada. Na última visita o neguinho veio aí, trouxe umas frutas, Marlboro, Free, ligou que um piloto lá da área voltou com cadete vermelho, placa de Salvador. Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa com uma 9mm embaixo da blusa. Aí neguinho, vem cá, e os mano, onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar? Aquele puta é ganso, pilantra corno manso, ficava muito doido e deixava a mina só. A mina era virgem, ainda era menor.
só, agora faixa o preto em troca de pó. Esses papos me incomoda, se eu tô na rua é foda. É, o mundo roda, ele pode vir pra cá. Não, já, meu processo tá aí. Eu quero mudar, eu quero sair. Se eu trombo esse fulano, não tem pá, não tem pum. Vou ter que assinar um 121. Amanheceu com sol, 2 de outubro. Tudo funcionando, limpeza, jumbo. De madrugada eu senti um calafrio. Não era do vento, não era do frio. Acerto de conta tem quase todo dia. Ter outra logo mais, eu sabia. Lealdade é o que todo preso tenta. Conseguir a paz de forma violenta. Se um salafrário sacanear alguém, leva ponto na cara igual Frankenstein. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu, foi além, se pan, tem refém. Na maioria se deixou envolver por uns 5 ou 6 que não tem nada a perder. 2 ladrões considerados passaram a discutir, mas não imaginavam que estaria por vir. Traficantes homicidas, estelionatários e uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. Aviso IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não de um só homem que prefere ser neutro pelo telefone. Ratatatá, caviar e champanhe. Flori foi almoçar que se for da minha mãe. Cachorros assassinos, gás lacrimogênio. Quem mata mais Adão ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil, como mods usado ao bombril. Cadeia, guarda o que o sistema não quis. Esconde o que a novela não diz. Ratatatá, sangue jorra como água do ouvido, da boca e nariz. O Senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez. Morreu de bruços no Salmo 23. Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro. Cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. O Robocop do governo é frio, não sente pena. Só ódio e rio como a hiena. Ratatatá, Fleury, sua gangue. Vou nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário no detento. Boa noite, 8 pessoas. Que bom que não me importa a quantidade, sim a qualidade. Tanto porque a gente vai começar o bimestre, não tem essa não. O negócio já vai começar hoje pegando fogo. Então aqui os poucos e bons. E a gente já vai começar com a matéria hoje, senão não dá tempo. Eu tenho planejadinho esse bimestre para aproveitar todas as aulas. Né? Todas as aulas importam. Tinha um bimestre mais curto. Mas ainda assim, temos aí tempo hábil. E eu sei que vocês já estão cientes que o trabalho do 4º bimestre já está no AVA. E imagino que vocês também já estão fazendo o trabalho. Porque é um trabalho longo e não é um trabalho fácil. Né? Não dá para ser o último trabalho e ser fácil. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Bom, vocês sabem, né? Até o dia 20 ou novembro para entregar esse trabalho. 2 meses aí. Mas espero que vocês se divirtam na leitura. Lembrando que vocês têm o trabalho, né? Mas também é um trabalho pressuposto, né? A leitura completa do Vigiar e Punir de Michel Foucault, que é o único livro desse bimestre, né? A bibliografia básica. Claro que eu vou usar alguns conceitos de outros livros, mas é a bibliografia básica. E é uma bibliografia básica do curso de Direito, assim como é o Teoria Pura do Direito do Hans Kelsen, né? Existem alguns livros que são incontornáveis no curso de Direito, e um deles é o Vigiar e Punir, do Michel Foucault. É um livro basiquíssimo, né? Extremamente básico no curso de Direito. Então vocês vão ler, claro, porque no segundo trabalho, que é o trabalho do documentário, né, do Holocausto Brasileiro, vocês terão que relacionar o documentário com os conceitos do Vigiar e Punir. Mas é pressuposto que vocês leiam esse livro completo. Quem puder comprar, compre, porque é uma bibliografia que vocês, como juristas, precisam, assim como a Teoria Pura do Direito.
Quem não puder comprar, ele está disponível lá para vocês no AVA também, o livro completo, né? Tem 2 edições no Brasil, né? Compre da editora Vozes, é a melhor tradução, mais bem cuidado, com bons rodapés, né? Apesar da editora Vozes ter colocado um subtítulo, que é a história da violência nas prisões, que não tem o menor sentido com o conteúdo do livro, mas não sei para que foi feito esse subtítulo, porque o livro não é sobre a história da violência nas prisões. O livro fala de prisões, o livro fala de violência, mas não é sobre a história, e fala de história, mas não é sobre a história da violência nas prisões. Mas tudo bem. Então, aproveitem aí. O que mais? Não sei se vocês já... a liderança de turma das 2 turmas já contou para vocês, né? Vocês não têm mais semana de prova, estão sabendo? Estão sabendo já que a semana de prova foi abolida? Então, acho que era a Juliana, nossa líder. Eu não sei se ela está na faculdade ainda, se não está. Putz, é isso. É verdade. A Nathalie não foi, de fato ela me justificou, mas eu já passei o vídeo para ela da reunião. Mas faltou... Se tiver o vídeo, posta no grupo. Eu vou pôr lá. E aí, beleza. Então, já que vocês não estão sabendo também, já falo para vocês. A gente se reuniu, eu estou com um projeto aí há bastante tempo, desde quando eu assumi a coordenação, isso já é um desejo muito antigo, em vários aspectos. Esse o NDE acabou aprovando, e isso foi modificado já agora para o 4º bimestre, e também para o ano que vem, quando voltarmos presencial, né? Qual que é a questão? É uma demanda já que nós professores víamos tendo há um tempo. Quando a gente instituiu a semana de prova, a ideia pedagógica da semana de prova era aquela questão: vamos tentar fazer com que os alunos possam lidar com o tempo, com fazer provas longas e ter toda uma questão de tempo. Na minha modesta opinião, isso não surtiu efeito nenhum, né? E quando a gente levou isso para a nossa comissão de educadores e pedagogos, também isso acabou se realizando. E, por óbvio, isso acabava enferrujando determinados professores nossos, porque tinham que seguir certas modalidades de provas, né? E se tem uma coisa que eu não gosto, eu não aprovo de forma nenhuma, é professor enferrujado. O professor tem que ter toda e indistinta liberdade de cátedra. E é isso que eu quis dar para os professores. Com isso, então, o NDE aprovou e a gente extinguiu a semana de provas por completo. O que significa isso para vocês? Que o professor, ele tem toda a legitimidade de entender qual é a melhor forma avaliativa. Ele não quer dar prova? Não precisa dar. Ele pode dar seminário, ele pode dar outras formas avaliativas. Ele quer dar prova tradicional, de teste, de objetivo, etc., porque a matéria dele faz mais sentido nesse modelo? Ótimo, vai dar. Mas vai ser na aula dele, ele vai marcar a prova, ele vai marcar as avaliações, quantas avaliações ele achar necessário durante o bimestre. Mas isso daí vai ficar tão livre, assim, vai ficar tão livre. Mas claro que vem com 2 obrigações a mais para os professores. Agora o prazo do professor, o prazo máximo de postagem de notas, tem um prazo estabelecido para postagem de notas. O prazo esse bimestre é no dia 6 de dezembro, né? O prazo máximo de postagem de notas. E também o professor, ele tem agora que passar para vocês no começo de cada bimestre a metodologia de provas. Então, por exemplo, o professor vai dar uma metodologia de provas distinta, ele já vai passar antecipadamente para vocês as datas. Mesmo que as avaliações sejam passadas mais próximas, vocês já vão cientes antecipadamente das datas, ou o professor vai poder já fazer as avaliações. Por exemplo, eu, no ano que vem, que pena que só quem reprovar na minha matéria vai poder fazer de novo, né? Mas, por exemplo, eu já vou passar todos os fichamentos de livros no primeiro dia de aula para o ano todo. Então, e aí todo mundo já fica ciente disso. Então, agora a liberdade de cátedra dos professores vai ampliar, a liberdade deles, eles têm toda a legitimidade. Sei que isso vai demandar mais trabalho, talvez, mas minha questão não é trabalho, é qualidade. A gente tem uma faculdade que tem 8 doutores. Se for contar com os doutorandos que estão para terminar o doutorado, ficam 12 professores doutores. Isso é uma qualidade pedagógica gigantesca e é impossível. E dos demais professores são mestres, né? Só o Boton, que ele é especialista, mas é promotor público, tem toda a competência, né? Ou seja, eu tenho todo esse corpo humano aqui de professores e eles não podem ser enferrujados. Eles têm que fazer vocês levarem a sério e ter toda
a pedagogia que eles sabem dar. Então, essas são as novas mudanças. Bem-vindos ao novo modelo de avaliação da faculdade, né? Que seja proveitoso para vocês. Bom, pessoal, e para deixar todos vocês chocados, né? Deixa eu ver aqui, cadê? Eu fiz um slide. Esse bimestre eu resolvi fazer um slide. Não sei por quê. Isso. Não sei por que eu resolvi fazer, me deu na telha fazer o slide esse bimestre do nosso curso. Vou postar, claro, vou postar no Ava de vocês os slides também, né? Já postei mais alguns materiais lá para vocês ontem à noite. Esse é um bimestre muito divertido. Então vamos começar? Vamos começar, porque logo a gente termina. Então vamos lá, eu estou gravando a aula. Deixa eu só ver se eu estou gravando a aula aqui. Estou gravando. Isso aí. Pessoal, esse bimestre, então, vocês já sabem, já falei para vocês, nosso bimestre vai ser um estudo aprofundado sobre essa obra do Michel Foucault, Vigiar e Punir, né? Que é como eu disse, é uma das obras mais básicas, mais importantes do direito. E ela também tem uma lógica dentro da nossa estrutura de pensamento nesse curso. Agora vocês chegaram ao fim do curso de Filosofia do Direito, que lá no começo a gente tentou estabelecer um padrão para a estrutura de justiça, né? A gente tentou encontrar a genealogia do conceito de justiça que deu origem ao pensamento jurídico, né? Até chegar na modernidade, em que o direito se estabelece como modelo, como o modelo social do mundo. E com isso, a gente teve a possibilidade de passar para o segundo bimestre sobre um estudo já do século XX, onde o direito começou a tentar se estabelecer como uma ordem, né? Então, a gente teve a exposição onde o positivismo jurídico do Hans Kelsen, a atividade normativa se tornou uma regra no campo, no campo mundial, né? Então a gente passa a ter o direito essencialmente normativo. E com isso, todo o problema no terceiro bimestre sobre esse direito e a tentativa de resgate desse positivismo e construção para um melhor positivismo, com o principialismo, com o linguist turn, a virada linguística, a teoria da decisão judicial. E nesse último bimestre, a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu aqui e botar fogo, né? Porque a grande realidade de encerrar com Foucault é o grande problematizador do direito, é aquele que não dá respostas, é aquele que não se preocupa em dizer o que seria o bom, mas é aquele que se preocupou em fazer toda uma genealogia jurídica e apontar os grandes problemas do porquê o direito, como a gente conhece, torna-se tão autoritário, talvez, como se fosse qualquer outro tipo de vitória política no século XX, né? Então, nesse momento, no fim de tudo, o Foucault ele vai trazer para a gente ideias como pouco importa qual é o movimento, se ele é democrático, se ele é autoritário, se ele é teológico-político, se ele é marxista. Enquanto houver direito, a gente vai ter violência. Então, aqui a gente está trabalhando com esse autor, que tem uma obra gigantesca. O direito aproveita muito Vigiar e Punir, mas ele tem uma obra muito grande, né? Até aqui a gente já consegue apresentá-lo. Esse carequinha aqui é o Foucault, né? Uma careca muito brilhante, diga-se de passagem. E a gente... Todo careca é brilhante, desculpa. Não a careca é brilhante. É a careca que brilha, né? A careca brilha. Exatamente. E o Foucault ele não tem uma formação só, né? Ele acaba sendo utilizado em tantas áreas. Aqui no direito se usa muito o Foucault, na história se usa muito Foucault, na filosofia usa muito Foucault, na psicologia se usa muito Foucault, nas artes cênicas, nas artes plásticas se usa muito Foucault. Ele é um autor que é de método próprio e é muito importante. Só que ao mesmo tempo é um autor que causa muitos problemas. Quando você vai fazer um trabalho de pesquisa, por exemplo, misturar Foucault com outras coisas é quase que impossível,
ele é um cara que criou seu próprio método, uma forma muito original e muito especial de lidar com as coisas e que acaba tendo confronto com outras metodologias, né? Infelizmente, o Foucault morreu em 84, né? O Foucault, ele era portador de HIV, acabou morrendo na década de 80, onde isso era uma grande epidemia no mundo, né? E morreu ali no ápice das suas obras, então muitas das conclusões que o Foucault poderia ter chegado para a gente não chegaram ao fim, né? Mas a gente tem outros autores aí que levaram para frente, Giorgio Agamben, Espósito, muitos autores aí que levaram para frente a obra dele. O Foucault é um cara que tem uma preocupação, que traz para o campo dois elementos muito interessantes, né? Por exemplo, para o nosso interesse, mas para todos os outros meios, né? Ele trabalha com duas ideias muito interessantes, que é a ideia do corpo, do que é corpo, tanto politicamente quanto biologicamente, isso que é o mais interessante, porque ele vai fazer essa relação do corpo político e do corpo biológico. E ele vai trabalhar também com um conceito que vai ser importantíssimo no direito, que é o conceito da loucura, né? No termo simples desse conceito, a loucura, né? O Foucault, ele tem um grande trabalho dentro da psicologia, né? Muito provavelmente a Rosilda aqui teria muito a nos ajudar com isso aqui, porque eu acho que a maior extração do Foucault dentro da universidade, onde tem os seus melhores trabalhos, é dentro da psicologia. O Foucault, ele é um cara que ele teve uma experiência complicada, né? O Foucault é um pesquisador, ele era um pesquisador, e ele era um homossexual em um tempo muito difícil, onde seus pais não entendiam isso com muitos bons olhos. Inclusive, o Foucault tendo a sua própria experiência dentro de manicômios, na tentativa dos pais de recuperarem ele da homossexualidade, né? Ou seja, o trabalho dele nasce praticamente de uma experiência própria. Isso também dá um peso muito grande para esse autor, né? Eu tive a oportunidade de estudar Foucault de uma forma muito, muito importante, apesar do Foucault não ser meu objeto de pesquisa. O meu orientador, o professor Oswaldo Giacoia Júnior, ele foi orientado pelo Michel Foucault, né? Ele foi orientando do Michel Foucault. Então, eu tive muita felicidade de ter o pensamento do professor Oswaldo, que era um cara que viveu próximo ao Foucault, tive acesso a obras, né? Então foi uma honra muito grande, e estudar o pensamento do Foucault é sempre muito, muito interessante. Então, eu acho que... E também o mais interessante disso, meus caros, tenham certeza que quem for ler esse texto vai perceber um texto gostoso de ler. Não é um texto fácil, é um texto gostoso. A forma que o Foucault fala... O Foucault é o sonho de todo pesquisador e professor. O Foucault, ele tinha a cátedra dele, né, da cátedra de História do Sistema do Pensamento, no Collège de France, e basicamente ele dava uma aula por ano. E o resto do ano ele ficava pesquisando, né? Esse é o sonho de todo professor pesquisador, né? Ele dava uma aula por ano. Só que os cursos que ele apresentava acabando virando livros. Então ele estudava o ano inteiro para formar um curso. Ele formava um curso de uma semana ali, de uns dias, dava esse curso, e esse curso era transcrito normalmente para livros, né? A maioria dos livros do Foucault são cursos. Então são conferências. Então ele falava, e o Collège de France é um projeto interessantíssimo, antiguíssimo na França, que é uma escola aberta. É uma escola governamental aberta, não é uma faculdade. É um lugar de pesquisa para quem quiser entrar lá e pesquisar, à vontade, né? Então, um colégio público aberto para isso. Então, ele falava de uma forma muito interessante, muito boa de se ouvir. E o livro dele é como ler um romance. Você lê com muita facilidade, né? Apesar dos conceitos dele serem bem complexos. Então, quem quiser ler, vai gostar muito. Quem quiser não, todos vocês devem ler, né? E também o Foucault é um dos maiores pânicos aí da galera do bandido bom e bandido morto, né? Porque o Foucault meio que é a fonte da desconstrução desse pensamento, né? Sobre quem é o corpo do condenado, quem é o corpo, né? A famosa frase que é usada como ironização hoje, por a ideia da vítima da sociedade, é uma frase Foucaultiana, né?
Mas claro que ela tem uma complexidade por trás dessa frase, as pessoas só pegaram essa frase, mas enfim, quem que vai esperar que uma pessoa dessa leia alguma coisa, né? Mas enfim, é uma obra que é importante, não necessariamente para concordância, isso de maneira geral. Eu mesmo tenho diversas discordâncias de pesquisa com a obra de Foucault, né? Mas é incontornável, é importante todos vocês o estudarem com muito carinho, né? Eu coloquei aqui algumas bibliografias complementares que eu vou utilizar, que eu vou falar delas dentro das nossas aulas do Vigiar e Punir, né? Que basicamente são essas duas primeiras conferências, Verdade e Forma Jurídica e Microfísica do Poder, são conferências do Foucault, sendo que Verdade e Forma Jurídica são uma conferência do Foucault aqui no Brasil, né? Na PUC São Paulo, num momento muito interessante. O Foucault ele estava fazendo a conferência no Brasil na instituição do AI-5, né? Inclusive quando o regime brasileiro decretou a invasão, né, eu chamo claramente de invasão, não de outro nome, da PUC São Paulo e da USP pelos militares, né? E a PUC São Paulo não foi ocupada pelos militares justamente porque o Foucault tomou a frente e ficou lá na frente da PUC São Paulo impedindo a entrada. E os militares, eles podiam ter muitos defeitos, mas eles não eram loucos de arrumar briga com o francês, sendo patrocinado pela França para estar aqui, né? Isso daí poderia dar uma consequência internacional muito grande, né? E se vocês, é até interessante vocês olharem lá nessa foto, né? E eu saí daqui sem querer. Aqui, voltei. 13 de dezembro de 1968. Exatamente. Uma data histórica no Brasil e o Foucault estava participando, né? Inclusive foi muito triste, né? Porque o Brasil, a PUC São Paulo, por questões, eu entendo a PUC São Paulo, porque ela tem a PUC em geral, ela tem todo um centro da Igreja Católica, né? E é possível entender isso, mas eu acho que não foi justo do ponto de vista assim, porque a PUC entendeu que o pensamento de Michel Foucault não coadunava com a Igreja Católica, e a PUC São Paulo tinha um acervo, uma biblioteca pessoal do Michel Foucault lá em São Paulo, e a PUC São Paulo me falou que não tinha interesse naquilo e mandou de volta para a França. Até posso compreender que tem motivos ali sobre a estrutura católica, mas é um acervo histórico dos maiores pensadores do mundo, né? Então não sei se eu posso concordar com essa atitude da PUC São Paulo, que foi agora em 2015 que isso aconteceu. A gente perdeu um acervo incrível que vinha sendo estudado. Mas enfim, continuando, né? Pessoal, quando a gente vai estudar, hoje a gente vai fazer uma introdução aqui ao Vigiar e Punir, né? Para nas próximas aulas, esse bimestre vai ser de fato um pouco diferente, porque a gente vai tá focado e analisando capítulo a capítulo um livro. É uma experiência diferente para a gente, né? Mas é possível fazer isso esse bimestre. E se a gente for pensar, eu coloquei aqui, tirei da própria obra do Foucault, né, que ele coloca na primeira parte da sua metodologia. Ele justifica o que o Vigiar e Punir vai trazer para a gente, ou seja, os objetivos do estudo, né, da análise que a gente vai fazer esse bimestre basicamente vão ser, em primeiro lugar, o estudo do que significariam os mecanismos punitivos. Vejam, já no primeiro momento a gente tem uma palavra nova, porque a gente não vai estudar direito penal, a gente não vai estudar prisão, a gente não vai estudar o que é o efeito punitivo da lei. Mas o Foucault traz para a gente agora um termo que é o mecanismo punitivo. Ou seja, se a gente está falando dentro do Foucault como mecanismo, a gente está trabalhando como um complexo punitivo. Então a gente não vai falar de efeitos, por exemplo, só quanto à repressão estatal ou sancionadora. Mas sim a gente vai falar sobre punição como efeito social. Ou seja, a gente vai falar de punição tanto do ponto de vista administrativo e institucional, mas também do que significa uma sociedade punitiva. O que significa uma forma ideológica social em que nos dá um punitivismo como uma razão social.
o que faz a nossa sociedade ter como pilar, inclusive pilar, e isso que é interessante no Foucault, porque é o que eu falo, Foucault é uma pessoa que faz diagnóstico e não necessariamente crítica, né? O que faz, por exemplo, uma sociedade existir a partir de um elemento punitivo. Como se uma das nossas grandes raízes como sociedade não é a família, a propriedade e a igreja. É a punição. Né? Para o Foucault, a grande estrutura que nos faz sociedade é o punir. Né? Então, essa vai ser são os primeiros objetivos da nossa análise. Né? Em segundo lugar, a gente vai observar esses mecanismos punitivos e entender quais são seus métodos, né? Quais são suas causas. Ou seja, a gente vai tentar dissecar o que seriam as táticas políticas, as táticas de poder, os processos repressivos que fazem dar origem a uma psique punitiva social, a um corpo social punitivo, a um corpo de poder em que se pune e se dá punição. A nossa grande questão aqui, por exemplo, vai ser entender qual é a nossa relação dentro da sociedade com a estrutura de ser punido e punir. Quais são nossas relações com isso. Né? E também, como terceiro objetivo, o Foucault também ele acaba observando a história do direito penal. Né? Mas o direito penal para o Foucault talvez seja secundário, e primário é a gente tentar entender o que são as chamadas ciências humanas. Porque, meus caros, vocês todos aqui são das ciências humanas. Todo mundo que não sabe fazer conta aqui vive falando, eu sou de humanas. Só que, em termos Foucaultianos, ciências humanas é o berço de toda a politização de poder. Ou seja, todo grande mal humano repousa nas ciências humanas. Em outras palavras, filosofia, sociologia, psicologia, direito são os grandes maus da humanidade. Então, todas as grandes deficiências da humanidade vêm da forma discursiva. Né? Então, são nas ciências humanas que a gente que repousa um instituto que o Foucault vai colocar para a gente, vai determinar o momento histórico que isso apresenta, que é a ideia de poder-saber. Ou seja, o saber humano, a ideia de saber. Saber o quê? Saber discursivo, como a gente estudou no bimestre passado. O saber dos movimentos de discurso, os saberes de ideias que geraram um poder pulverizado na nossa sociedade atual. Que isso vai ser uma análise importante para a gente. O que é poder no século XXI? Quem tem o poder no século XXI? Essa talvez uma das perguntas mais difíceis de responder. Né? Quem é o detentor do poder no século XXI? E por fim, gente, isso a gente já vê um pouquinho hoje. E por fim, a distinção da punição do corpo e da alma. Essa daqui é uma das questões bem interessantes. Alma em sentido filosófico e corpo em sentido biológico, né? Que vai ser uma das posições mais importantes aqui. Né? Essa imagem aqui é uma imagem presente que o Foucault traz para a gente no Vigiar e Punir. Né? Aqui a gente tem a devoção a uma instituição prisional, né? O prostrado perante a sua própria pena. Mas a gente vai fazer essas análises muito em breve. Primeiramente, toda essa ideia não é originalmente do Foucault. Né? Então a gente tem que primeiramente pontuar aqui que estudar isso que o Foucault está propondo é um avanço a partir de algo já pré-estabelecido. Né? Ou seja, existe um outro livro, né? eu coloquei no AVA para vocês aí também, que talvez seja o grande pai da análise da punição social e do direito, que é um livro chamado Punição e Estrutura Social, do Kirchheimer e do Rusch. É talvez o livro mais importante dessa situação. E o Foucault faz essa fase Foucaultiana, que começa no curso chamado Sociedade Punitiva, e depois vira o livro Vigiar e Punir, é baseado a partir dos estudos do Foucault
de Rush e de Kirchheimer, né? Esse livro aqui, Rush e Kirchheimer, são dois membros originários da Escola de Frankfurt, tá? São dois frankfurtianos da primeira geração, que usam a teoria crítica para analisar o sistema prisional alemão, né, e europeu. O livro foi lançado originalmente em inglês, porque o Rush e o Kirchheimer não estavam podendo ficar na Alemanha naquele momento, você já deve imaginar por quê, né? E isso é uma obra de extrema importância, é uma obra que não é tão acessível dialogicamente quanto a do Foucault, mas para quem gostar desse estudo e para quem se interessar pelo elemento Foucaultiano, certamente vai ser necessária a leitura do que o Kirchheimer e o Rush vão chamar de sistema punitivo concreto, né? Desde lá, basicamente aqui nesse livro do Punição e Estrutura Social, o Rush e o Kirchheimer eles vão fazer um estudo sobre fenômenos, né? Sobre fenômenos sociais em relação a fenômenos jurídicos. O Rush e o Kirchheimer vão começar a desconstruir a ideia do direito e das relações criminais para explicar a própria sociedade. Então eles vão ser os primeiros que vão demonstrar que o que é prisão e o que é punição são, como que a gente pode dizer, são efeitos não necessariamente negativos, mas efeitos de fundação sobre a função da sociedade, da formação da própria sociedade, né? Claro que o livro do Rush, do Kirchheimer, é um livro da primeira geração de Frankfurt, então, diferente do Foucault, que não é um marxista, o Kirchheimer e o Rush são marxistas, né? São da primeira geração originária ali. Então, claro que eles vão ter um discurso muito mais ligado à ideia da chamada economia política do corpo, ou seja, que o mecanismo punitivo vai ter sistemas muito parecidos com os sistemas marxistas de produção e reprodução do capital, né? Então, o discurso do Rush e do Kirchheimer vai ser mais relacionado à estrutura marxista de teoria crítica, né? A grande rompimento do Foucault vai ser que ele rompe com o marxismo para dar outro sentido a essa função. Mas lá no Rush do Kirchheimer a abordagem é parecida, só que o seu fundamento final acaba sendo algo como uma coisa que tem sim no Foucault, mas de outra forma, sobre espelhos da burguesia, espelhos dos direitos burgueses e sobre aquilo em que repousa o direito burguês a partir da repressão. O Foucault vai usar isso em uma parte, ou seja, o Foucault vai falar que isso é parte do problema e não o problema geral. Vão ter muitos outros problemas que o Foucault vai diagnosticar, né? Mas aqui já fica que o Foucault não é o primeiro a trabalhar sobre isso. O Foucault se baseia muito nesse livro, que também então tem que ser colocado aqui para vocês como uma necessidade de leitura, caso seja o caso, né? Bom, então vamos entrar no livro propriamente dito, meus caros. Se vocês começaram a ler, né, se vocês já começaram a leitura do Vigiar e Punir, a leitura inicial, capítulo 1, primeira parte, ela já começa de uma forma extremamente interessante. O Foucault, ele começa como se fosse um filme. Ele não te explica exatamente nada. Ele só começa contando, ele começa narrando a execução de um parricida francês de 1757, chamado Robert François Damiens, ou Damiana. Aqui tem algumas fotos, algumas imagens da época dessa execução. E eu acho que mais do que explicar, sendo que a linguagem do Foucault é muito mais aprimorada que a minha, eu acho que eu vou nos permitir que eu narre para vocês com as palavras do Foucault. E isso eu acho que seria bem interessante para que vocês escutassem essa história, né? Então, vamos lá, né? A história começa da seguinte forma, que Damiens foi condenado em 2 de março de 1957 a pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris, onde devia ser levado e acompanhado numa carroça nu de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de 2 libras.
Em seguida, na dita carroça, na praça de greve, sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas, barrigas das pernas, ou seja, a batata da perna, né? Sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e as partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche e fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos, e seus membros e corpos consumidos ao fogo, reduzidos às cinzas e lançadas ao vento. Então essa é a condenação tranquila que o Damião foi condenado. Então a gente já pode pensar alguma coisa? Não, a gente precisa saber o resto da história, porque, como a gente está falando de Idade Média, nada é tão ruim que não possa piorar na Idade Média. Então, finalmente foi esquartejado, relata o jornal, né, da época. Essa última operação foi muito longa, porque os cavalos utilizados não estavam afeitos à tração. De modo que, uma vez de 4, foi preciso colocar 6. E com isso não bastasse, foi necessário para desmembrar as coxas do infeliz, cortar-lhe os nervos e retalhar as juntas. Afirma-se que, embora ele sempre tivesse sido um grande praguejador, nenhuma blasfêmia lhe escapou dos lábios. Apenas as dores excessivas faziam-os dar gritos horríveis. Muitas vezes repetia: meu Deus, tenha piedade de mim, Jesus. Socorrei-me. Os espectadores ficaram todos edificados com a solicitude da cura de Saint Paul, que, a despeito de sua idade avançada, não perdia nenhum momento para consolar o paciente. O comissário de polícia, Botton, relata: acendeu-se enxofre, mas o fogo era tão fraco que a pele das costas da mão mal sofreu. Depois, um executor de mangas arregaçadas acima dos cotovelos tomou tenazes de aços preparados ad hoc, medindo cerca de 1,5 pé de comprimento, atenazou-lhe primeiro a barriga da perna direita, depois a coxa, daí passando as 2 partes da barriga do braço direito. Em seguida, os mamilos. Este executor, ainda que fosse robusto, teve grande dificuldade em arrancar os pedaços de carne que tirava em suas tenazes durante 2 ou 3 vezes do mesmo lado ao torcer. E que ele arrancava, formava em cada parte uma chaga do tamanho de um escudo de 6 libras. Depois desses suplícios, Damião, que gritava muito, sem contudo blasfemar, levantava a cabeça e se olhava. Mesmo o carrasco tirou com uma colher de ferro do caldeirão daquela droga fervente e derramou-a fortemente sobre cada ferida. Em seguida, lembrando que isso daqui é um relato de jornal, tá? Não é de livro, isso é uma reportagem do ano. Em seguida, isso daqui era a reportagem que o pessoal gostava de ler, isso vendia jornal, pode dizer que isso aqui é mais ou menos o da Atena de nossa época. Né? Em seguida, com cordas menores, se ataram as cordas destinadas a atrelar os cavalos, sendo que esses atrelados a seguir a cada membro ao longo das coxas, das pernas e dos braços. O senhor Le Breton, escrivão, aproximou-se diversas vezes do paciente para lhe perguntar se tinha algo a dizer. Disse que não. Nem é preciso dizer que ele gritava em cada tortura, de forma como costumamos ver representados condenados. Perdão, meu Deus, perdão, Senhor. Apesar de todos esses sofrimentos referidos acima, ele levantava de vez em quando a cabeça e se olhava com destemer. As cordas tão apertadas pelo homem que puxavam as extremidades faziam-nos sofrer dores inexprimíveis. O senhor Le Breton aproximou-se outra vez dele e perguntou se não queria dizer nada. Ele disse que não. Achegaram-se vários confessores e lhes falaram demoradamente. Beijava com o formado crucifixo que apresentavam. Estendia os lábios sempre e dizia: perdão, Senhor. Os cavalos deram uma arrancada, puxando cada qual membro em linha reta, cada cavalo segurado por um carrasco. 1/4 de hora mais tarde, a mesma cerimônia, e enfim por várias tentativas. Foi necessário fazer os cavalos puxar da seguinte forma. Os do braço direito à cabeça,
os da coxa voltando para o lado dos braços, fazendo-lhe romper os braços nas juntas. Esses arrancos foram repetidos várias e várias vezes, sem resultado. Ele levantava a cabeça e se olhava. Foi necessário colocar 2 cavalos diante dos atrelados às coxas, totalizando 6 cavalos, mas resultado algum. Enfim, o carrasco Samson foi dizer ao senhor Le Breton que não havia meio nem esperança de conseguir, e lhe disse que perguntasse às autoridades se desejavam que ele fosse cortado em pedaços. O senhor Le Breton voltou à cidade e, de volta da cidade, deu ordem que fizesse novos esforços. O que foi feito, mas os cavalos empacaram e um dos atrelados às coxas caiu na laje. Tendo voltado os confessores e falado outra vez, dizia ele: beije-me, reverendos. O senhor da cura, Saint-Paul, não teve coragem, mas Massili passou por baixo da corda do braço e beijou-lhe na testa. O carrasco se reunia e Damien dizia que não blasfemassem, que cumprissem seu ofício, pois não lhe queria mal por isso. Revogava-lhe as ordens a Deus, por ele recomendava a cura de Saint-Paul que rezasse por ele na primeira missa. Depois de 2 ou 3 tentativas, o carrasco Samson, que lhe havia atenizado, tiraram cada cal do bolso uma faca e lhe cortaram as coxas na junção com o tronco do corpo. Os 4 cavalos, colocando toda a força, levantaram-se as 2 coxas de arrasto, isto é, a do lado direito por primeiro e depois a outra. E, a seguir, fizeram o mesmo com os braços, com as espadas e com as axilas, e as 4 partes foi preciso cortar até as carnes, até quase os ossos. Os cavalos, puxando com toda a força, arrebentaram-lhe o braço direito primeiro e depois o outro. Uma vez retiradas essas 4 partes, desceram os confessores para falar, mas o carrasco informou-lhes que ele estava morto, embora, na verdade, eu visse o homem que se agitava, mexendo o maxilar inferior como se falasse. Um dos carrascos chegou a mesmo dizer um pouco depois que, assim que eles levantaram o tronco para lançar a fogueira, ele ainda estava vivo. Os 4 membros, uma vez soltos das cordas dos cavalos, foram lançados numa fogueira preparada no local, sítio em linha reta, do patíbulo. Depois o tronco foram cobertos de achas e gravetos de lenha e se pôs fogo à ajuntada essa lenha. Em cumprimento dessa sentença, tudo foi reduzido a cinzas, o último pedaço encontrado nas brasas só acabou de consumir às 10h30 da noite. Espero que vocês tenham ficado confortáveis com toda essa narração. E aí? O que vocês têm a me dizer sobre essa condenação? Vários são os pontos, né? Nossa, apesar... ouvir isso de novo não é um negócio fácil, né? Mas aí só algumas observações para complementar. Já estamos em período moderno, né? Mas com o julgamento medieval ainda. Já estamos em período moderno com julgamento medieval e há 30 anos da queda da Bastilha. Né? Acho que isso é importante nós observarmos. Por quê? Porque nós estamos em período monárquico. Não sei se é o 15 ou 16, depois eu tenho que consultar se é o Luís XV ou 16, não sei qual dos dois que é, mas há 30 anos da queda da Bastilha. E, para mim, nitidamente, aquilo que você falou sobre o da pena, né? Algo feito em praça pública, todo mundo observando, né? A guilhotina, depois foi usada, toda essa cena. E assim, o que chama a atenção é todo esse suplício sofrido por esse pobre coitado e por tantos outros, dentro do pensamento do Foucault, dentro das relações de poderes, né? As relações de poder, o poder de Estado, ou seja, o Estado sou eu, o poder monárquico, mostrando aos súditos quem manda aqui, se não obedecer, isso aqui que vai acontecer. Então, realmente, é de arrepiar. É de arrepiar como foi utilizado, era-se utilizado essas relações de poderes. É bem interessante você colocar isso, João Paulo, porque, de fato, é um período monárquico, mas já existiu o iluminismo nesse momento, né? O iluminismo já era uma realidade. Estávamos ali há 30 anos da queda da Bastilha e de uma nova temporalidade, né? O período contemporâneo, dentro dessa divisão moderna. Mas olha só, nós estamos há 30 anos do período contemporâneo
mas estamos com um julgamento medieval ainda. Sim. Medieval. João, e sem esquecer que muitas obras iluministas, vamos arredondar aí, 1760, né? Em 1760 já estavam com alguns dos eruditos europeus, né? Então a gente já tem ali algumas obras iluministas que já percorriam a Europa. E quando eu ali falo em Europa, obviamente, eu estou me referindo à questão de França, né? Península Ibérica e um pouco até do povo germânico, porque nesse momento a gente já tem uma consolidação de uma Prússia forte, né? A gente já tem uma Prússia forte nesse momento. Vem 1870, mas está correto. Está correto. Uhum. É interessante que, por exemplo, o João Paulo ele fala de 30 anos teve a queda da Bastilha, e também em 30 anos, né, a gente pode citar a legislação penal francesa, naquela chamada Casa de Jovens, de detentos de Paris, que 30 anos depois, exatamente 30 anos depois aqui, em 87, vem a primeira legislação penal de comportamento interno de prisões, né? Se vocês pesquisarem, isso tem no livro do Foucault também, exatamente 30 anos depois da condenação do Damiens, a França aplicava todo um regramento de conduta e de tratamento dos presos em igualdade. Esse tratamento de presos já garantia 3 alimentações por dia, pão ao meio da manhã e pão antes de dormir, né? Horário de banho de sol, horário de descanso, horário de estudo, né? Então, em poucas décadas, vamos dizer assim, né? Em algumas dezenas de anos, ali, poucas dezenas de anos, como a gente viu, por algum motivo desapareceu o corpo suplicado. O suplício, por algum motivo, ele deixou de ser esse corpo sofrido, a publicidade do corpo sofrido, né? Do corpo do suplício. Desse esquartejado, amputado, marcado, torturado. Por quê? Por que o suplício do corpo, de um dia para o outro, vamos colocar assim em termos históricos, né? De um dia para o outro ele deixa de existir? Até pergunto aqui para vocês, em que momento a justificação moral ou política do direito de punir muda? Porque, veja, aqui a gente tem um parricídio, né? Ou seja, talvez os crimes que mais causavam esse tipo de punição aqui no período europeu da Idade Média era justamente o parricídio ou matar o rei, né? Matar os pais ou matar o rei. E isso era justificativa moral que fosse espetacularizado o suplício de alguma forma, né? E por que essa justificação moral, essa justificação política do porquê punir mudou? Alguém consegue me dar uma pista aí? Por que o corpo suplicado desapareceu? Alguma coisa que se envolve a mentalidade cristã? Mas veja, João, mentalidade cristã mais do que na Idade Média? Né? Tem alguma coisa mais cristã que a Idade Média? O Danilo aqui, ele adora a Idade Média. Para a gente voltar para lá, para uma monarquia da Idade Média. O período mais católico e cristão não teve nesse mundo, né? Então, o que mudou? A ética cristã mudou? Essa pode ser uma pergunta também. O que se entendia por ética cristã mudou? E você, Danilo, o que você me diz sobre isso? Você é um teólogo. A ética cristã mudou? O que mudou na ética cristã? Qual a diferença dos seus conterrâneos monárquicos da Idade Média e dos cristãos atuais quanto à moral? Eles só negam. O Danilo, ele vai dizer que só mudou a forma de tacar fogo no povo. Não, mas essa é uma questão interessante, porque pode ser, você respondeu uma questão. É uma ética cristã? Se for uma ética cristã, o que fez ela mudar tanto a partir da expiação do corpo deixar de existir? Porque a ética cristã na Idade Medieval, ela tinha toda uma relação com a expiação do próprio corpo. Né? Até porque o corpo ele era muito envolto à questão do pecado, né? Se falava muito mais em alma do que a questão do corpo. Exatamente. Foi nessa linha que eu ia tentar puxar quando eu falei, né, dessa concepção cristã. Porque, veja, a concepção, se a gente for pensar, de fato é isso. O corpo, na concepção cristã, até em hoje, né, a gente tem a ideia do corpo como passagem, né? O corpo passa. A grande purificação da ideia cristã ainda continua sendo a alma.
Então, em tese, na purificação da ética cristã, a punição do corpo não é essencialmente uma crueldade, uma vez que atuar sobre o corpo é atuar sobre o pecado e não sobre Deus, né? Então, ainda me parece estranho o porquê o suplício em algum momento, né? Até coloco aqui para vocês, ó, nessa terceira parte aqui, o cerimonial da pena vai se obliterando e passa a ser um novo ato de procedimento de administração. Acho que aqui é o ponto da pergunta. Em que momento a punição ela passa de ser um ato real? A punição passa a ser real. Você vê o suplício. E passa a ser abstrato, administrativo. Quando o punido estava na praça pública sendo esquartejado, você aí que está aí, você via ele. Você sabia quem era o punido. Agora, quem é o punido da cadeia, da prisão? A gente nem sabe quem é o punido da prisão. Ele é tão abstrato quanto a lei. O cara na cadeia, ele é um estereótipo. A gente consegue imaginar o estereótipo do cara na cadeia. Agora, como fenômeno, o preso é uma abstração administrativa. O suplício, ele estava na minha frente, sendo esquartejado. Eu via a tripa do cara. Eu via a ferida, o sangue do cara. A punição era óbvia. Não era mitológica a punição. A gente pode falar que o cara sofre na cadeia, a gente pode falar que o cara passa por torturas dentro da cadeia, só que pensem em tudo que vocês já ouviram falar sobre os males da cadeia, sobre o que você sofreria na cadeia, e pensa se em algum momento todo o sofrimento de uma prisão, por ser simplesmente mítico, te causa a mesma repulsa do ouvir a punição do suplício que a gente ouviu nessa leitura. A punição do suplício é objetiva. A punição da cadeia, ainda que ela não seja só administrativa, que o cara que vai para a cadeia sofra estupro, sofra tortura, tenha outros tipos de sofrimento de várias modalidades, ela é abstrata, é administrativa. Não teve o carrasco. Quem foi o carrasco do preso atual? Não tem carrasco. Porque, apesar de tudo, a esse preso é garantido seus direitos abstratos administrativos básicos. Direitos sobre o corpo. Ou seja, a punição, por algum motivo, passou em poucas décadas de suplício para evitamento de suplício. Para direito abstrato de preservação do corpo. Isso me parece muito confuso. O porquê que isso nos choca hoje. Mas vejam só. A gente está falando bem, os dois Joãos aqui falaram muito bem. A gente está muito próximo e já está vivendo um tal de iluminismo. Só para completar, Fernando, diga, João. Você dá sequência. Só para completar a sua frase. Passa o suplício de uma política de Estado, né? O suplício, assim como a política do Estado, passa à reclusão. Uhum. Se ocorre dentro da cadeia, não deveria ocorrer porque não é mais uma política de Estado. Mas agora a política de Estado é a preservação do corpo. Exato. Veja, João, o que você falou é perfeito. Quando o verdugo, quando o juiz condenava, quando o juiz condenou o Damián, a gente viu no primeiro parágrafo. Aquele primeiro parágrafo é a leitura da sentença. Ele foi sentenciado a ir para a praça nu. A sentença falava exatamente as partes que ele deveria ser queimado com enxofre. As partes do corpo estavam na sentença. A sentença falava em que partes do corpo ele seria queimado. A sentença falava como ele seria esquartejado. E a sentença falava onde que seu corpo seria queimado. A sentença, por acaso, do juiz que condena o cara a 20 anos de prisão, vai falar lá, por exemplo, que ele vai ser condenado a estar numa cela superlotada, sem banheiro. Lá vai estar dizendo que ele vai ser condenado
a ter que entrar a entrar num grupo de preservação própria, em que vai ter guerra entre facções. Lá está dizendo que ele vai ter que engolir droga e cagar a droga depois para poder. Não está na sentença. A sentença está falando que ele vai ser condenado a 20 anos de prisão. Ponto. João, você falou exatamente isso. O que acontece dentro da cadeia é problema de Estado, é problema da política. Ninguém determinou aquilo. Se é problema de Estado e é problema da política, obviamente não é problema nosso. Eu pago meus impostos. O Marcos falou muito bem aqui, ó, como técnica. É isso. É técnica. É técnica, é tática política, que a técnica é uma boa palavra, né? O Marcos fala que na medida em que trabalha a partir de uma tecnologia. Isso é muito Foucaultiano, né? Porque, se a gente for perceber, esse caso é muito bem escolhido porque ele está ali no fim, né, desses movimentos, dos movimentos monárquicos. E o iluminismo, vamos dizer assim, o iluminismo é aqueles caras que vieram para começar a tentar problematizar as coisas. Tava tudo indo tão bem. Tava todo mundo na paz ali. O rei tava governando. O que tinha? Pô, os caras estavam passando fome, mas não foi nem os caras que passavam fome que fizeram a revolução, foram os burguês. Burguês sempre dá problema, fala demais. Hoje o burguês usa o Twitter. Naquela época queria tirar os reis. Foi a classe média que fez a revolução, né? E o iluminismo é muito responsável por isso. Ele começa a olhar e a publicidade começa a se tornar um problema. Não sei se vocês perceberam, em determinado momento ali, o repórter que está escrevendo sobre isso, ele começa, sem dizer, questionar o negócio ali que o Damián começa, não faz blasfêmias, que o Damián pede para que o religioso ali o beije, o cara tem nojo, o outro vai lá e beija na testa. O cara está se arrependendo. O cara, ele tá passando por aquela dor e aquela dor é insuportável e desumana. A publicidade, juntada com o iluminismo, começa a fazer a galera ter dó. A pena é um bagulho muito sério. Em algum momento, as práticas do castigo começam a ser tão mal vistas ou tão criminosas quanto o próprio crime. E pior, o Estado, que já não estava sendo bem visto, o Estado monárquico, que dava essas penas, começou a parecer mais criminoso que o criminoso. Você começava a ter empatia com o criminoso e não ter empatia com o Estado. E por quê? Porque, graças ao Estado total, claro que a burguesia já era uma classe, porque tinha certas propriedades ainda que relativas. Mas como existia, como a ideia de classe burguesa vem depois, né, principalmente depois da Revolução Industrial, a gente conseguia dizer que o mundo era dividido entre clero, monarquia, nobreza e plebe. Ou seja, a diferenciação entre você e o burguês podia até existir em movimento prático, porque o burguês ele tinha uma máquina de fazer roupa e você não. Mas naquele momento vocês ainda tinham uma certa igualdade perante o Estado, porque todo mundo ali era plebe. A diferença é que o burguês provavelmente ia pagar mais imposto que você, porque ele tinha mais coisas. O problema aqui é que essas diferenças sociais, graças ao próprio modelo de implementação social do Estado, a própria técnica política monárquica de governar, e por isso o capitalismo é tão importante, por isso aquele diagnóstico marxista de como o capitalismo se dividiu em classes é tão importante para a sobrevivência moderna da sociedade. Porque quando a sociedade passa a se diferenciar pelo dinheiro, as diferenciações ficam muito mais fáceis. Eu não me identificar com alguém porque é pobre é muito mais fácil. Naquele momento você tinha um rei, uma monarquia. Todo mundo era igual. O Damián podia ter matado o pai, tá? Só que o Damián matar o pai é um cara igual você, um plebeu, que os caras estão torturando na rua e não tá morrendo. E você começa a olhar aquilo e se colocar no lugar.
A sua identificação com aquele sujeito passa a ser muito mais sensível do que uma identificação abstrata. Isso começa a gerar um desconforto. Esse desconforto ele é tão claro, pessoal, que o que aconteceu com a monarquia francesa? Eu acho que o resultado da monarquia francesa é o resultado das punições francesas. A França foi o que mantiveram as punições corpóreas por mais tempo, né? A França é um estado muito esquisito, tá? Eu acho que o pessoal, que os historiadores daqui podem me ajudar nisso, porque a França é o lugar que eu menos entendo no mundo. Eles levam a punição corpórea de suplício mais do que qualquer outro estado, daí eles fazem uma revolução para derrubar o rei, daí a democracia total iluminista, daí quem assume é o Napoleão, sabe? Nada faz muito sentido na França para mim. Mas ainda assim, hoje mesmo, né? A França não faz o menor Piada infame. A França é um Brasil. A França naquela época é um Brasil meio ao é uma França brasileirada. Uma França brasileirada. É muito esquisito. É triste aquilo, mas é muito louco. Até o João estava rindo aí a hora que você falou. Você fala de uma liberdade, você fala de uma democracia onde, de repente, quem assume é o Napoleão, que acho que em 1804, quando ele se torna imperador, João, não sei se 3 ou 4, acho que 4, né? O primeiro artigo da Constituição está lá que a defesa da República cabe ao imperador, alguma coisa assim. Então, peraí, como você tem República e Imperador ao mesmo tempo, cara? É muito louco isso, é muito louco. O Código Napoleônico está em vigência, até hoje. O Código Napoleônico ainda é o modelo legal francês. É muito esquisito, né? Só que, veja, ao mesmo tempo, pessoal, não punir também é problema do Estado. Todo político fala em segurança pública. Porque o modelo de segurança, a ideia de segurança, é uma das ideias mais básicas da sociedade. Porque a sociedade, e isso pode ser um problema muito interessante para a gente, ele passa a ser um discurso político. Nada pode ser uma chave tão interessante para a gente entender as coisas da nossa sociedade, segundo Foucault, quanto a ideia do medo, né? O medo, em todas essas culturas, elas tinham, em todos esses tempos, elas tinham uma posição à frente política. Ter medo, obviamente, é uma das melhores formas de controle, né? E sendo que o iluminismo, sendo que a modernidade vem para tentar romper com o problema da monarquia, ou seja, com o autoritarismo, porque é interessante lembrar que até esse momento falar em autoritarismo, falar em ditadura, não era um problema. Era o óbvio, na verdade, né? Se você tinha toda a ideia da glória de Deus a partir do cristianismo, você tinha, por lógica, a reprodução humana sobre a monarquia. E, de fato, é a reprodução mais lógica a partir da cultura. A democracia, na verdade, né, isso é bem interessante se falar como contraponto, né? Nada é mais anticristão e nada é mais secularizado do que a democracia. Se tem um negócio que não é nada cristão, é o modelo democrático. É atribuir toda a modalidade de poder a uma igualdade de pessoas e de representação. Ou seja, poder ao povo. Poder ao povo, obviamente, é uma resolução anticristã. Ah, mas Cristo era um cara, Jesus Cristo era um cara de gente fina, gostava da galera. Tudo bem, não é isso que eu estou discutindo. Mas a questão de você ter um poder ao povo, isso é anticristão. O povo não tem poder, o povo ele tem o caminho, né? O poder é de Deus. Então, numa reprodução política dessa, obviamente a monarquia é o mais lógico. Só que aqui, o problema do autoritarismo, graças ao iluminismo, talvez, graças a esses críticos, e graças a uma primeira separação, a gente vai pegar lá, por exemplo, Emmanuel Sier, que vai começar a fazer as primeiras divisões de classe. Vai começar a separar monarquia, clero, burguesia, né, proprietários de terra, aqui, trabalhadores braçais. Isso vai dando uma nova sensação, uma nova crítica à forma de implementação política. E, lógico, se o iluminismo vem e começa a dizer que essa identificação com a punição, esse suplício, ele gera revolta.
A gente tem que parar com isso. Muito rápido. Só que, se parar com isso, a gente perde o controle. Porque se a gente não tiver controle de medo, controle de punição, a gente também não vai ter Estado. Então a grande questão aqui agora vai ser: como eu vou punir sem punir o corpo? Então, a coisa que o iluminismo mais soube fazer foi discurso. O iluminismo, ele parou com a atividade. Gente, só vocês pensarem, apesar de a gente ter tido guerras, todas as guerras foram paradas pelos pensamentos críticos, ou seja, discursos. O discurso é a pior coisa para a política, né? Obviamente. O discurso é problemático, questiona a modalidade. Só que olha como Foucault é interessante. O Foucault não vai dizer para você que o discurso, mesmo que questionou o autoritarismo, ou seja, aquele que a gente tem que questionar, de fato, a gente tem que questionar, foi lá e destituiu o autoritarismo da monarquia. O mesmo discurso que destitui esse poder é o que cria outras formas de poder. Ou realoca outras formas de poder. Então a grande questão agora é uma certa frigidez da punição. É burocratizar, é criar um novo contato jurídico para que essa prisão possa ser a mesma coisa, só que não mais concentrada no Estado. O pensamento liberal veio com tudo. E aqui vem um questionamento muito interessante do Foucault. Talvez o pensamento liberal para Foucault, o que mais o Foucault discorde do modelo marxista, é que o pensamento liberal tentou, por meio do capital, fazer as novas relações de poder. O Foucault ele vai falar que o pensamento liberal ele conseguiu uma maior, não pelo capital, o capital é um dos modelos. Porque, na verdade, para o Foucault, o que o movimento liberal fez foi pulverizar os poderes. Ou seja, em vez de um poder único, todo mundo tem um pouquinho de poder. Os micropoderes. Micropoderes. Posso, Fernando, rapidinho? Por favor. Ou seja, o medo que o aluno tem de não fazer o trabalho e reprovar na disciplina. Uhum. O medo que o filho, dentro da família, tem do pai em fazer uma travessura. O medo que o funcionário tem de fazer alguma coisa errada e ficar desempregado e assim por diante. Tudo dentro dessa lógica liberal. Sim. Dessa revolução burguesa, que é essa revolução liberal. João, imagina o seguinte, eu chego na prova, isso já foi falado, já uma vez saiu no Twitter, no Facebook, sei lá, eu achei aquilo de um conteúdo Foucaultiano fabuloso. O professor chega na sala e diz, delação premiada, hoje é prova. Quem denunciar que o colega está colando, eu dou um ponto. Isso é a representação do poder liberal iluminista. Eu, professor, tenho poder sobre todos vocês. E eu dou parte do meu poder para vocês, ou seja, divido a minha instituição de poder para todos. Eu perco parte da minha execução de poder, vocês ganham parte da execução de poder. Mas vocês ganham parte da execução de poder contra vocês mesmos. Ou seja, todos vocês estão sob o mesmo poder social do Estado, só que sem fazer parte dele. E a punição não encontra-se agora no corpo, mas na liberdade. Isso. A punição agora não é mais o seu corpo, é o seu direito. É o seu direito de liberdade. O que eu vou punir em você não é uma realidade, é uma abstração administrativa e burocrática. O que eu estou fazendo com você, o Estado, né, o que o Estado está fazendo com você, não é pegar a sua coxa e cortar com um enxofre para um cavalo arrancar. O Estado está falando, não, você tem esses direitos, eu estou retirando parte dele, em consequência do que você fez. Mas eu vou preservar o seu corpo, você vai permanecer com outros direitos, etc. Você é estuprador. Eu não vou te condenar à morte. Eu não vou te torturar. Eu não vou amputar partes do seu corpo. Eu vou fazer um julgamento dentro dos limites institucionais.
Ah, mas esse estuprador, na hora que ele chegar na cadeia, os outros detentos eles vão estuprar esse cara, torturar esse cara. O Estado vai falar, não, isso não pode. Vamos abrir uma sindicância para analisar o que está acontecendo nessa cadeia. E serão punidos os responsáveis. Daí, o que o Estado faz? Diretor do presídio abre uma sindicância. Daí o diretor do presídio fala para os carcereiros, vamos investigar. Daí os carcereiros falam para os presos, estamos investigando. Daí começa. Quem vai ser punido? Quem vai delatar? Todo mundo vai ter um pouquinho de poder nessa busca pela injustiça social do Estado, que o Estado tem que corrigir. Mas lembre-se, não foi o Estado que fez, o Estado está tentando corrigir. Quem fez foi a sociedade. E ao mesmo tempo, tá o seu tio do WhatsApp, né, falando lá, compartilhando a notícia. Preso por estupro é morto na cadeia durante orgia, durante estupro coletivo. Seu tio tá falando, bem feito para esse vagabundo. O carcereiro que ficou vigiando a porta enquanto o cara era estuprado, porque ele também queria que essa punição fosse feita, ele responde uma demanda social. Não é o Estado, mas é um poder. Ele tem o poder de carcereiro de vigiar na porta para que nenhuma autoridade policial veja aquele crime. Pode ser um crime, mas é um crime com relevância social. O tio do WhatsApp quer que aquele cara seja morto. E o carcereiro é um herói que está vigiando na porta para que o Estado, que só defende esses vagabundos, né, que esses intelectualzinhos de esquerda só fica defendendo vagabundo, já diria o velho Capitão Nascimento, não interfira, esses caras dos direitos humanos, não interfiram nessa punição corpórea. A sociedade quer. Esse é o discurso, inclusive, do atual governo, né? Essa é uma demanda da sociedade. A sociedade quer. A sociedade quer e vai acontecer pelo poder popular. E o Estado vai falar, não vai acontecer não, a gente vai manter. Todo mundo... Veja, o cara foi morto por pena que o Estado participou, que a sociedade participou, por instituições de micropoder, por instituições de pequenos poderes que vão legitimando os atos. Você não tem mais um rei, mas você tem toda uma estrutura social que agora vai se concentrar no corpo, enquanto uma função administrativa vai se concentrar na alma. Ou seja, o Estado que fazia o suplício do corpo tirou o corpo fora. Agora o negócio é você. Parabéns, ô iludido da sua vida. Você está fazendo um trabalho sujo que o Estado deveria estar fazendo. A única coisa que o Estado faz é fingir que está tudo bem, segundo Foucault, tá? E afastar, o juiz se afasta, né? Inclusive, existe todo um aparato administrativo para afastar o judiciário desse problema. Por exemplo, né, não sei se a Rosilda já chegou a fazer algum dia algum exame criminológico, maior aberração do direito, né? Não fez, Rosilda? É uma pena e é bom, para a sua sanidade profissional é muito bom. Porque o exame criminológico que o direito faz no Brasil, inclusive o Foucault cita, que é igualzinho que o Foucault cita. O cara chega para um psicólogo ou para um psiquiatra, dependendo do caso, e fala, ó, esse cara aqui ele vai progredir de regime. Só que eu, Estado, eu não vou me valer só da lei. Eu tenho que me preocupar com a sociedade. Então, para eu, juiz, deixar esse cara progredir, eu vou consultar um psicólogo ou um psiquiatra que ele vai ter que determinar para mim se esse cara aqui, ele tem chance de voltar a cometer crimes. Não sei se vocês pararam para pensar nessa frase. Eu falei um psicólogo, um psiquiatra, eu não falei uma pessoa que lê mão, nem uma pessoa que vê tarô, nem uma pessoa que tem bola de cristal. Como que um profissional da ciência vai vir para mim e falar assim, não, ele nunca mais vai cometer crime. Ou não, ele tem toda a possibilidade de cometer crime. Na verdade, se um profissional desse vai falar, não, ele tem chance de cometer crime. É claro, todos nós temos chance de cometer crime. Ah, mas esse cara já cometeu antes. Mas a primeira vez que ele cometeu, ele não tinha cometido antes. Pô.
É meio óbvio isso. Ah, não, mas esse cara tem um histórico criminal. Algum dia ele não teve. E mesmo assim cometeu o crime. E você também pode cometer a qualquer momento. O Estado, até na sua burocracia, dá um jeito de se livrar, de afastar, ou seja, de tirar a sua responsabilidade sobre a punição. Essa distribuição da punição vão começando a atribuir ao Estado uma nova relação com a pena. Né? Antes, o corpo ele respondia pelo ato. E, na verdade, me parecia, dentro da crueldade humana, um instituto muito mais justo, bem entre aspas, sobre a punição. Porque a intensidade da dor, eu até coloquei para vocês aqui, era representada na intensidade do espetáculo da pena. Né? Então, quanto mais, pelo juízo de valor daquela sociedade, quanto mais grave o crime, mais grave a dor sofrida pelo corpo. Só que agora, pessoal, o corpo não responde por nada. Mas muito pior é o que o Foucault está chamando de alma aqui. O Foucault vai problematizar uma das coisas que vocês aprenderam e talvez não pensaram nisso ou não problematizaram na época. O Foucault está falando que uma das maiores técnicas estatais de se afastar do corpo nessa formação de poder é um elemento chamado culpabilidade. Segundo Foucault, nada pode ser mais absurdo do que o direito abstrato, administrativo, que não toca ao corpo, tentar determinar culpabilidade. Vocês lembram o que vocês estudaram quando estudaram culpabilidade? A culpabilidade é a intenção do autor. Alguém me diz, vamos refletir um pouquinho, o que é intenção? Como que eu faço uma medida da minha intenção? Qual é a minha intenção? Ou melhor, como que nós, juristas, determinamos a intenção? Como que eu afirmo que o cara tinha intenção de cometer o crime? Como que eu, pessoa externa àquela pessoa, posso dizer que você tinha uma intenção? Isso é totalmente antijurídico. Não há nenhuma possibilidade. Eu posso deduzir intenções a partir das minhas próprias. A gente já estudou isso, com a ideia de idiosincrasia. Da impossibilidade de eu entender a vontade do outro, mas assim a possibilidade de eu julgar a minha própria vontade a partir do outro. Chega a ser incoerente a gente dizer a respeito de intenção. Isso é culpabilidade. E o Foucault fala, o Estado resolveu criar como parte do julgamento a intensidade da culpabilidade. Isso significa dizer, agora a pena não está na intensidade no corpo, mas está na intensidade da alma. Ou seja, a minha pena vai ser atribuída a partir de intensidades não corpóreas, mas totalmente impraticáveis do ponto de vista objetivo. Eu estou inventando uma abstração que é impossível de se determinar para dizer qual que é a gravidade daquele crime. Culpa. Gente, alguém me explica, por favor, o que é culpa consciente? Alguém me explica, por favor, o que é aquele absurdo chamado dolo eventual? O crime do Chaves, porque o dolo eventual para mim é o crime do Chaves, né? Que foi sem querer querendo. Você não quer, mas quer. Que loucura é essa da culpabilidade chamada dolo eventual? Que aberração psicológica é essa que foi criada a partir de um juiz poder determinar que você não queria, mas queria. Ou seja, você não queria, mas assumiu o risco. Como que eu determino isso? Por isso que, veja, o Foucault está dizendo pra gente, me parece muito mais justo o rei falar, você matou o pai, então vai ser esquartejado. A base jurídica é mais racionalmente coerente do que eu falar em culpa consciente, em dolo eventual, em dolo e culpa, em grau de dolo. Veja, Foucault fala que isso fica muito claro em determinado momento com a imagem do louco, que é uma imagem que... Gente, esse livro é tão atual. O louco. Quem que é louco? O que é loucura? Porque, veja, juridicamente, se o cara é louco, ele não pode responder pelo seu crime, certo? Se você tem uma pessoa que não tem consciência do ato, vocês aprenderam que para você ser punibilidade tem que ter potencial consciência da licitude. Então você tem que
Mas olha a palavra também, potencial. Você tem que ter potência, em potência você tem que conhecer o estúdio do ato. Ou seja, mais uma presunção. E se o cara é louco, ele não tem consciência do estudo do fato. Mas o direito, ele dá graus de loucura. Você pode ser mais louco ou menos louco. Você pode ser um pouquinho louco, você pode ser bastante louco. E a partir do grau de loucura, você pode determinar a pena desse cara. Só que todas essas penas não excluem a culpabilidade. Porque se você for loucaço e sair matando todo mundo, e for provado que você é louco, como que eu vou provar, cara? É louco, mas tudo bem. Você não vai ser condenado à prisão. Mas você vai ter uma medida de segurança. Você vai ficar internado no manicômio. Eu sei que talvez essa não é a palavra técnica, mas é a palavra real. Sim, o movimento dos psicólogos, principalmente graças a eles, a gente teve uma luta antimanicomial no Brasil fabulosa, só que está voltando, né? Os manicômios no Brasil estão de volta. Parece que realmente a gente está voltando para um tempo passado, realmente, né? Até o manicômio que a gente conseguiu se livrar, né? A gente já tem manicômio, tem aquela doença de criança que paralisa os músculos lá que tinha sido erradicada, como que chama? Que não existia mais no Brasil. Esqueci como que chama. Poliomielite, né? Então a gente olha que beleza, a gente voltou para os anos 30. A gente tem manicômio e poliomielite no Brasil. Né? Porque tem uma galera aí que Danilo falou que não é para vacinar, não. É verdade, mas, né? Graças a isso. E isso parabéns. sempre foi uma discussão nossa nos nossos intervalos, né? Exatamente. A poliomielite está de volta. Obrigado dos anti-vacinas, que a poliomielite está de volta. E o manicômio também. Você sabe, Fernando, já que eu interrompi, o clube do qual eu fiz parte no Rotary, nós trabalhamos muito, cara, para tentar... O Rotary foi muito importante nisso. Para não deixar voltar, mas são muitos trabalhando e muito mais maluco não deixando vacinar, cara. É esquisitíssimo isso, bicho. E veja, a loucura, ela passou a ser também determinada, assim. O cara, ele pode... E o cara que é condenado por ser muito louco, ele vai ter a pior pena de todas. Porque ele vai para esse manicômio e quantos anos de cadeia ele vai pegar? Porque não tá na cadeia, ele tá numa instituição. E quando que ele pode sair? Quando ele não tiver mais dando risco à sociedade. Quando que isso acontece? Quando uma atividade judiciária quiser. Quando a atividade judiciária poder julgar de novo a alma do cara. Quando a atividade judiciária quiser de novo determinar a culpabilidade do louco. Ele tá tão louco assim ainda? Então ele pode sair. Senão vamos ficar lá 50, 60, 70 anos. Não tem pena máxima. Pode ter pena perpétua para maluco. Não tem problema nenhum. Isso vai se dilatando para todo o modelo social. Daí vocês podem dizer assim, daí lá vem aquele discurso do cara lá que era rico, que foi acusado de estupro e não foi condenado. Talvez a gente não possa, a gente não conhece o processo, a gente não pode entrar necessariamente se ele era culpado ou não, porque a gente de fato não tem acesso ao processo em sigilo. Mas vamos pegar essa imagem e não o cara em si, né? Por que a gente tem mais... Obviamente, isso daqui não é uma questão ideológica, uma questão estatística. Por que a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo? E a gente está chegando lá, vamos bater recordes, né? Já pensou? A gente está perto de bater os Estados Unidos. Só se a gente bater a China, daí beleza, daí o negócio ficou bom mesmo, né? Terceira maior população carcerária do mundo, em que a maioria dos presos são declarados negros. Por quê? Lá nos anos 30, nos anos 20, teve um cara que se chamava Lombroso, Cesare Lombroso, que ele falou que ele descobriu por quê. Ele falou que os negros tinham mais probabilidade de cometer crimes. Ele falou que ele conseguia determinar pelo tamanho do nariz, pelo tamanho do maxilar, que aquelas pessoas tinham mais probabilidade de cometer crime. O pessoal lembra muito disso do Lombroso. Mas daí depois, o Lombroso voltou a fazer um livro no finalzinho da vida dele. Ele falou, gente, eu acho que eu errei. Na verdade, o que aconteceu é que só tinha mais negro preso mesmo, né? Então,
Eu acabei concluindo isso, mas é porque só tinha mais gente presa. Fala, Marcos. Fala, o João Pai. Ô, Fernando, quando você falou agora, né, essa teoria, não vamos longe, aqui no Paraná, aquela juíza que disse pela cor, tudo indica que ele é um potencial criminoso. Quer dizer, o que está mudando? O que mudou? Quando vai mudar? O que eu queria entender, João, é por que é? Da onde vem essa ideia? Né? Por que a gente tem essa ideia? Bom, eu só vou dizer o seguinte, para os colegas que gostam aí de criminologia crítica, dê uma olhada nas críticas que o pessoal do Introcrim, o Ricardo principalmente, bateu pesadíssimo na questão dessa juíza. E principalmente pela questão da não punibilidade dela, né? Enfim, só queria compartilhar isso. Eu acho que não tem muito o que falar, não. É interessante falar isso, João. É duro, né? A gente tem 3 João nessa sala, né? Pouca gente assiste essa aula, daí ainda são 3 João, né? Mas bem, porque veja, daí vem aquela questão, aquele cara que era branco e rico não foi condenado. Isso faz todo sentido Foucaultiano. Faz todo sentido Foucaultiano. Porque eu não estou punindo crimes. É isso que o Foucault está querendo dizer para você. Eu estou determinando normalidade. Quando eu não puno mais o corpo, parece nesse primeiro momento até que Foucault está defendendo a monarquia, esse tipo de punição. Claro que ele está criticando uma punição corporal, mas a questão é que, de fato, para o Foucault faz mais sentido uma punição no corpo do que essa ideia absurda, essa ideia irreal de punição da alma, ou seja, de culpabilidade. A determinação para o Foucault de normalidade é o que vai fazer a gente observar internamente por identificação. Gente, quantas vezes isso daí é óbvio? Veja, é importante a gente falar isso porque a gente tem que se autocriticar também, né? E nós aqui temos estruturas racistas, todos nós. Aqui, vejam, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são estados que têm uma população negra bem menor do que outros estados, por exemplo. É interessantíssimo isso. Né? Pouca convivência, inclusive, dependendo do lugar. Quantas vezes vocês já devem ter escutado de alguém, tipo, um caso de estupro, nesses crimes mais comuns da classe média, porque a classe média não costuma furtar, né? Por que será? Né? É esquisito isso, né? Por que crimes contra o patrimônio não são tão cometidos pela classe média? Crimes da classe média geralmente são violência doméstica, estupro, né? Enfim. Mas o que aconteceu? Ah, sim, não, tudo bem. A identificação faz com que a gente tenha... Você já deve ter ouvido alguém falar, tipo, nossa, o cara abusou daquela menina lá. E olha que ele nem tinha cara de bandido. Gente, vocês sabem que vocês já ouviram isso de alguém. Se a gente já não falou isso, né? Ah, fulano fez um negócio lá, mas nem cara de bandido ele tinha. O que é cara de bandido, cara? Olha só que interessante. O que o Foucault está querendo mostrar para você? Um negócio bem interessante. A forma do Estado punir, ela pode parecer incoerente, mas ela tem tudo a ver com essa ideia de pulverização de poder. Apesar do Estado não estar punindo o corpo, o próprio modelo jurídico está respondendo aos nossos alcances de poder pulverizado. O Estado ele pode tratar todo mundo com igualdade, mas mais gente negra vai estar presa. Por quê? Porque o branco não tem cara de bandido. E olha só que interessante, quando você, vagabundo, fala que o cara não tem cara de bandido, nada mais está falando que alguém tem. Eu sei que parece estranho. Não fui racista, eu só falei que o cara não tinha cara de bandido. Você só falou que esse cara não tinha cara de bandido. Por quê? Ah, porque a cara dele não é de bandido. Como que é a cara dele? A sociedade estereotipou. Pois é, cara. É incrível isso. A sentença, o direito, ele não, como o Foucault fala, que ele absolve ou condena. Ele monta uma normalidade. Ele monta uma normalidade. Nada melhor do que isso do que atribuir culpabilidade. Atribuir culpabilidade é o direito que se afasta do corpo respondendo à microfísica do poder social.
Por isso que você vai ter uma condenação muito claramente. Isso é claro, pessoal. Isso é claro. Vejam, façam uma pesquisa estatística. O João falou tem o BCCRIM, tem o BDCRIM, tem vários pessoal da criminologia que fazem trabalho estatístico. Por exemplo, sobre pena. Você vai ver pena, quantidade de pena atribuído a traficante branco e traficante negro. Ou, pelo menos, negro, é difícil a gente falar no Brasil a palavra negro ou preto, seja lá como a gente quiser falar. Porque a gente tem uma cultura no Brasil de estereótipo racial um pouco diferente, por exemplo, de lugares muito claros como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem um dos maiores apartheids do mundo, né, aconteceram nos Estados Unidos. Né? Na Terra da Liberdade, a gente teve... talvez só não foi pior do que o apartheid na África do Sul, por razões óbvias, mas a gente pode quase que equiparar, só que não teve participação estatal, né, nos Estados Unidos. Mas a gente tinha locais reservados só para negros, né, a gente tinha... e ainda usava... E é interessante que a forma jurídica norte-americana, né, ela colocava colored people, pessoas de cor, ameniza a forma jurídica de se falar para aplicar uma diferenciação social. Então você tinha banheiro só para negro. Você tinha lugar no ônibus só para negro. Você teve uma apartheid terrível nos Estados Unidos que tem suas relações até hoje, né? Você vê na música hoje dos Estados Unidos como que isso é forte, né? Vocês viram, teve recentemente o Childish Gambino, né, que fez This Is America, que é um clipe fortíssimo, né? A própria Beyoncé ultimamente tá muito com o discurso nas músicas sobre estrutura racial, e isso está muito forte, o movimento Black Lives Matter, né? Sim, o esporte, né, como vem batendo nisso, o pessoal da NBA e o pessoal da NFL, sim, eles têm se posicionado muito quanto a essa questão racial. Uhum. Mas daí vem a minha pergunta, no Brasil é diferente? A forma é diferente, mas a estrutura é a mesma. O Brasil é totalmente diferente. O Estado prega que não existe racismo e existe o racismo velado, que é o pior de todos. Eu acho que a melhor coisa é o cara ser racista e falar, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E você saber quem é o cara. E não você estar ali presente e cada ação ou cada movimento acaba provocando aquele dano à sociedade e todo mundo acredita que ninguém é racista. Então, está totalmente errado isso. Enquanto todo mundo tiver liberdade total de falar o que pensa, ninguém vai conhecer ninguém. E fica aquela coisa velada. Você tem direito de falar tudo que não ofenda a outra pessoa. E por aí afora. Eu costumo falar, João Marcos, que assim, eu acho que eu já falei isso para vocês, mas é sempre importante repetir. Que é aquele experimento simples. Você está de madrugada na rua, você está andando sozinho e tem uma pessoa vindo na sua direção. Você está morrendo de medo daquela pessoa te assaltar. Você está morrendo de medo daquela pessoa te estuprar. E daí a pessoa vai chegando perto, você sozinho, 3 horas da manhã na rua escura. Quando chega perto de você, é o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha é um criminoso condenado. Ele é um criminoso, do ponto de vista jurídico. Só que todos vocês agora respiram aliviados porque é o Eduardo Cunha que tá passando por vocês. Porque o Eduardo Cunha, ele não é um bandido. Ele é um criminoso. E o bandido não é um criminoso. E essa é a grande diferença da questão jurídica e da questão legal. Da questão estatal e da questão do micropoder. Ao mesmo tempo que a gente tem a justiça obrigando a condenação a partir do crime igualitário, a gente também tem, segundo Foucault, uma culpabilidade que responde ao intento social de manutenção de diferenciações. E a manutenção de diferenciações é extremamente importante para a manutenção da sociedade. Quem é o preso? Você consegue imaginar quem é o preso? Você sabe quem é o preso. Mas ele não tem cara. Preso não tem cara. Quando o Nardoni foi condenado, houve toda uma comoção social pela morte do Nardoni. Toda uma comoção social pela morte do Nardoni. E na época eu lembro que falaram, tem tantos casos assim no Brasil, no último ano, de pais que mataram os filhos. Por que o Nardoni... Ninguém conseguiu entender por que o Nardoni ganhou o espaço social. Sério que você não conseguiu entender?
Classe média alta, Advogado. branco, educado, família Advogado. bonita. Era advogado. Lembra dos advogadinhos da USP que queimaram o índio Galdino? Terrível! Lembra da Richthofen? Crime lembrado até hoje. Esses caras são vocês. Nós, quando se fala em privilégio, em Foucault, a gente está falando simplesmente que nós somos detentores da microfísica do poder. Nós somos aqueles que nos auto-vigiamos. A gente não vigia o bandido, seus inocentes. Quando você está vigilante ali, colocando câmera na sua casa, quando você está dedando seu coleguinha, você não está vigiando o crime, você está vigiando você mesmo, seu colega, para que a ordem seja mantida. A ordem tem que ser mantida dentro da estrutura de microfísica, que é a estrutura privilegiada, é a nossa. Quando o Nardoni rompe essa barreira, você está louco? Esse cara tem que ser punido em praça pública. O Nardoni ele tem que ser esquartejado, o Nardoni tem que ser condenado a ter enxofre no corpo, óleo quente e 6 cavalos o matarem. Porque o Nardoni é o rompimento da minha ordem. Eu sou advogado, eu sou de classe média. Agora, o bandido não tem cara. O bandido não se parece comigo. O bandido é um estereótipo. Fernando, diga, João. Numa das aulas que eu tenho assistido da criminologia crítica, então são alguns professores que estão ministrando aula e sempre eles colocam alguns convidados, né? Eu até estava pensando se eu ia dizer isso aqui ou não, mas como é domínio público, as aulas deles estão na internet, eu acho que não tem problema. Mas ele pontuou que na criminologia crítica, quem que a classe média vê como bandido? Ele classificou exatamente com essas palavras: preto, pobre, não educado e que mora longe. O mora longe ele ainda enfatizou que tem que ser importante. Por quê? Porque não está no convívio social do meio. Eu posso fazer uma crítica que até é meio chocante pra gente aqui, mas é importante essa provocação, João. E aí, ele só para finalizar, aí ele coloca pra gente que a chave para você entender o crime no Brasil é o método. É a criminologia, é o método. Veja, Maringá é uma cidade de altíssimo nível. Maringá é uma das cidades mais ricas que eu já vi, né? Em questão financeira. Maringá é riquíssima. Maringá tem segurança, Maringá tem desenvolvimento, Maringá tem qualidade de vida. Eu só acho engraçado que os empregados de Maringá moram em Sarandi ou em outras cidades satélites. É fácil Maringá ter um rendimento de vida grande, uma qualidade grande, onde você coloca a classe aqui. O Foucault não gosta da palavra classe por ser uma palavra marxista. O Foucault coloca mais essa ideia de gesto de diferenciação, mas essa diferenciação onde eu não posso me identificar esteja fora do meu núcleo. É importante isso, porque veja, enquanto o bandido está na cadeia, ou na favela, ou morando longe, né, João? Ele não sou eu. Eu não preciso identificá-lo. Fica fácil saber que ele é o banido. Isso facilita muito mais para que nós aqui tenhamos medo de não estarmos dentro dessa estrutura social. O bandido, ele não serve à justiça social. Não é o bandido que dá impunidade ou não. É a gente. O bandido, ele está lá para fazer com que a gente possa ter ordem. Não porque ele vai interferir aqui, mas porque tanto faz quem é o bandido para mim. Sou eu. É eu vigiar o João, eu vigiar o Danilo, o João Paulo, a Rosilda. Eu vigiar vocês me vigiarem. Para que a gente se mantenha em ordem. Quem é o bandido? Bandido vem da ideia de banido. É o banimento. Ou seja, o bandido não é o criminoso. O bandido é aquele que está banido de um círculo social. O criminoso é o sentido jurídico, mas o bandido é o sentido social. Bandido não precisa ter cometido um crime para ser bandido, porque se fosse um cara vir na sua direção e tivesse o estereótipo do bandido, ele poderia até não te assaltar, mas ele permaneceria sendo bandido. Agora o Eduardo Cunha, o criminoso, quando ele chega perto de você, você respira aliviado porque ele não vai te fazer mal. Ele não vai virar para você e falar, me dá 27,5% do que você tem na sua carteira porque eu vou desviar seu imposto. Não vai fazer isso.
Ele é um criminoso, mas ele não é um bandido. E isso é o que faz funcionar a microfísica do poder. O poder continua, segundo Foucault, instalado em uma questão, só que o poder foi observado a partir da seguinte forma. Vejam, o poder não se tem, o poder não se está em nenhum lugar, o poder se exerce. Tanto que o Foucault vai falar para você que, imagina, eu tenho poder sobre todos vocês, inclusive sobre suas vidas. Se eu mato todos vocês, eu perco o poder. Então, o poder não é detenção, o poder é exercício. Eu preciso ter um exercício. Quando esse poder é pulverizado, quando todo mundo está na estrutura disciplinar de poder, o Foucault vai falar, o problema para mim não é o presidente. O problema para mim é o vigia da esquina. Porque é o nível de poder que eu dou à nossa própria sociedade para que ela seja autocontrolada. Então aí que fica o poder. O poder fica em todos nós, que nos vigiamos. O bandido é uma forma da gente determinar qual é o nosso limite de vigilância da sociedade punitiva. A gente precisa reproduzir o discurso racista, a gente precisa reproduzir o discurso punitivo para que a nossa sociedade continue... Gente, a gente tem que entender que a estrutura racial é fácil de determinar, porque é de aparência. Precisava ser racial? Não necessariamente. Tinha que ser alguma categoria de diferenciação? Tinha. É só a gente pensar, por exemplo, na Europa dessa época, né, da Revolução Francesa. Você não tinha negros necessariamente na Europa nesse movimento. Mas a sociedade conseguiu fazer algum outro tipo de diferenciação, que era por classe. Né, que era o pobre, o classe média e o rico. Né? Foi possível fazer isso. Aqui é muito mais fácil, a partir de um determinado momento no Brasil, fazer, porque a gente tem... Gente, isso daí é... Eu sei que o presidente da República falou que eram os próprios negros que se escravizavam no Brasil, né? Segundo ele, no Brasil não teve escravidão, né? Segundo o presidente, foram os próprios negros que vinham se escravizar. Eles entravam nos navios negreiros porque eles estavam com vontade de ser escravizados e apanhar no Brasil. Né? Mas o Brasil é o último estado do mundo a abolir a escravidão por pressão externa. E o brasileiro ainda tem a mania do complexo de Princesa Isabel. Porque a gente sempre quer uma Princesa Isabel na nossa vida, né? A ideia eu vou ajudar o cara. Né? Eu tenho amigos negros, eu ajudo eles. Eu sou a Princesa Isabel do momento agora. Eu sempre preciso de um branco ajudando o negro para ele chegar lá. O negro aqui que eu falo pode ser, no sentido brasileiro, não é tão fácil de determinar como no sentido norte-americano. Porque a gente tem uma questão racial aqui que vai muito além, talvez, de uma única tonalidade de pele. É muito mais complexo no Brasil que isso, a estrutura do racismo brasileiro. Né? E daí me vem, por exemplo, aquela ideia da Magazine Luiza, que deu essa polêmica essa semana, que a galera ficou puta da vida. Como assim? Racismo reverso. Como assim só vai fazer trainee para negro em cargos de chefia? Né? Imagina só se o Magazine Luiza tivesse feito um trainee para faxineiro, só tivesse empregado negro. Ah, mas peraí, isso já acontece. Apesar de não estar no edital, né? Apesar de não estar no edital, que é só para negro, isso já acontece. Isso é de uma loucura completa. Pra gente, o cara pode ser até inconsciente. Eu entendo que muitas vezes pode ter uma inconsciência nisso. Mas óbvio que vai ter uma inconsciência, porque essa sociedade microfísica, a gente trabalha a partir do nosso próprio reconhecimento. O bandido na nossa sociedade, ele não importa. Isso que vocês têm que entender. Ele não importa, ele é um núcleo repressivo de medo. A gente tem medo do traficante, mas quem é o traficante, o que faz o traficante, o que é o traficante, a gente não tem a menor ideia. A gente tem medo da ideia da guerra ao tráfico. A gente tem medo do bandido, mas quem é e o que faz a gente não sabe. Nossa vigilância é entre a gente mesmo, para que, segundo Foucault, a gente tenha essa microfísica possível de determinação dentro da nossa própria sociedade. Para o Foucault é a mesma estrutura da loucura. Porque para que existe o manicômio? O manicômio existe porque se não tivesse o manicômio, como que eu ia saber que eu não sou louco? A ideia é simples. Se os loucos não estivessem em manicômio, se os loucos estivessem entre nós, como que eu saberia que eu não sou louco? Vocês todos já fizeram coisas extremamente reprováveis. Vocês todos já fizeram coisas extremamente reprováveis. A maioria dos homens aqui já fizeram coisas extremamente reprováveis no sentido machista. Vocês todos, provavelmente, em algum momento da vida, já constrangeram o sexo feminino sem nem perceber. Já tiveram estruturas abusivas que podem, inclusive, meus caros, ter causado traumas na pessoa.
mas a gente não é bandido. A gente não é louco. A gente não é nem louco nem bandido. Então passa. Então passa. Vocês todos aqui já podem ter sido racista com alguém em algum momento. Muito provavelmente foram. Nós todos fomos em algum momento. Minha família contava piadas racistas o tempo todo. Eu sou de uma família, né, branca. Dá para perceber. Né? Não dá para deixar nem muitas dúvidas a respeito disso. Mas passa, porque eu não sou bandido. A partir do momento que a gente tem ideias como racismo, machismo, homofobia como pauta, isso começa a incomodar, e daí que vem a discussão Foucaultiana. Eu gostaria muito que as pessoas que falam disso lessem um pouco mais algumas coisas, que realmente tem alguns argumentos que acabam sendo muito rasos dentro de uma suposta militância desses direitos. No Foucault é um pouco mais crítico, mais interessante esse pensamento a partir desse modelo. É um modelo de revelação, né? É a mesma coisa que aconteceu na Revolução Francesa. O cara, aquela punição ali, ela começou a perder sentido depois da sua repetição e precisou ser reformulada. Quando a homofobia hoje se torna uma coisa de discussão, e daí o cara fala assim, a gente não... hoje é tudo politicamente correto. Não é que é politicamente correto. É que a lógica de estruturação, ou seja, isso tem toda uma justificativa, né? Você não tem mais condições de reproduzir o discurso homofóbico. Por quê? Porque o mundo evolui, é progresso, todo mundo fica bom? Claro que não, porque agora a estrutura homossexual tem muito mais utilidade, é muito mais útil à sociedade do que antes. Consumo, Estado. E antes não era. Antes você ligava a TV, tinha piadas terríveis no horário nobre com gays. Hoje não tem mais. Mas é porque daí você vai ter todo um problema social quanto a isso. Esse é um problema do Foucault. O problema é esse. Nosso outro grande problema é a sensação de progresso, que nós, nesse modelo atual aqui, nessa microfísica do poder, das leis que são feitas para nós, não percebemos. O progresso só serve para calar a boca de uma possível manifestação de macrofísica do poder. Quando o poder começa a se concentrar de tal forma que essa microfísica vai tirar a estabilidade estatal de poder... Gente, o Brasil teve uma das maiores séries de greves do Brasil nos anos 30. Se a gente for parar para pensar, a greve dos caminhoneiros foi fichinha perto das greves que tiveram no Brasil. O consumo no Brasil parou nos anos 30. O que aconteceu nos anos 30? CLT. Leis trabalhistas. Mas olha o pessoal aí dando direito demais. Acabou as greves. A resistência deixou de existir. O que acontece então com as pessoas, com os trabalhadores de fábrica, com os trabalhadores de carteira assinada que começam a ter direitos? Por incrível que pareça, a partir da CLT, a gente tem uma ressignificação da classe média. A gente não tem mais a ideia de proletariado no Brasil. A gente tem uma classe média. As pessoas do proletariado, ou seja, daquele movimento que não tinha direitos, foram incluídas dentro dessa nossa normalidade. A elas foi dado poder. A elas agora, elas vigiam as outras e são vigiadas. Uma nova normalidade foi instituída. É estranho isso, né? E aí, algum comentário? Porque já tá tarde. Hoje eu tô indo, só porque tem pouca gente, tô indo até o fim. Isso aqui eu falo outra hora. E aí, alguma questão? Nada? Boa. Ô louco, mestre, a gente tá debatendo desde o começo da aula aí, cara. Ai. Beleza, então, porque já são 11 horas, né? Quase 5 para as 11. Então vamos nessa, pessoal. Só uma indicação de livro depois, quem tiver interesse, Bandidos, Eric Hobsbawm. Hobsbawm. Importantíssimo. Ele trata inclusive ele trata sobre o bando do Lampião, né? Então é bem interessante. Muito bom. Tá nessa linha. Isso daí é um negócio das próximas aulas de a gente tentar discutir sobre os movimentos revolucionários brasileiros, como eles são bem diferentes dos movimentos revolucionários de outros países.
como eles são todos apegados à moral, ao Estado, à família, que são movimentos muito moralistas, né? Canudos, Lampião, são todos movimentos extremamente moralistas por algum motivo. É como se o Brasil quisesse ter uma identidade moral, um resgate moral de normalização. É bem interessante isso. Bem, pessoal, chega por hoje, né? Muito Foucault por hoje. Leiam, tá? Leiam Vigiar e Punir. Fernando, amanhã é laboratório? Eu não sei, sabia? Eu não faço ideia. Tem que... Semana passada não teve. Mas não tem palestra amanhã então, Fernando? Não, é dia 14 só que vai ter. Dia 14. Dia Então, 14. Então, a gente Bom, vai amanhã eu pergunto no grupo, Fernando. Daí qualquer coisa você manda o link se Paulo tiver. também. Vou perguntar pro Paulo também. Valeu, pessoal. Beleza. Até mais. Grande abraço.